Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos estudando no capítulo Maneiras de se orientar. Vimos que existem vários instrumentos, objetos que nós podemos utilizar para nos orientarmos. E ultimamente, um que é muito utilizado e que facilita o nosso tempo, inclusive otimiza o nosso tempo, é o GPS. Certo? Vimos que temos as bússolas, mapas, podemos nos localizar utilizando os pontos cardeais. Agora vamos falar um pouco sobre os mapas. Vamos aqui no nosso livro falar sobre os mapas. Eu vou aumentar aqui para que vocês possam fazer a leitura e me acompanhar também mais fácil, certo? Olha lá. Com o passar do tempo, progressos foram acontecendo. Por meio do gnomon, o relógio solar foi desenvolvido e a passagem do tempo passou a ser marcada. Já os pontos cardeais, os seres humanos puderam se localizar no espaço onde habitavam e por onde se locomoviam e dessa forma registrar as rotas. Então veja que utilizar o Sol como um elemento para se localizar, então surgiu lá os pontos cardeais, a partir daí conseguiram registrar, fazer a marcação e os mapas para começar então a aprimorar. Olha aqui a imagem de um mapa mundi feito em 1733. Compara essa imagem com o mapa mundi atual. Será que tem diferença? Será que inclusive o formato dos países, dos continentes modificou? Acredito que sim, né, pessoal? Veja aqui, a gente pode perceber, vou mostrar aqui com o mouse, o Brasil. A gente vê aqui, ó, onde que está o Brasil? Mas e o resto da marcação do nosso país, como que está? Né? Fica bem diferente se a gente comparar com o que nós visualizamos e temos hoje em dia. Então, continuando aqui. Muitos povos antigos utilizaram os mapas para cuidar de suas terras. Por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam mapas para conferir suas terras, e os chineses e os egípcios os utilizavam para demarcar terras e cobrar impostos. Então veja maneiras diferentes que os povos utilizavam os mapas. Então muitas pessoas ali, como os egípcios e os chineses, demarcavam o seu espaço, a sua localização, para cobrar impostos, saber até onde vai uma terra, até onde começa, a partir de onde começa a outra, e assim poder cobrar. Temos aqui os gregos e os romanos que utilizavam o mapa para conferir as suas terras, né? Então, formas diferentes de se utilizar os mapas, além da maneira de usar para localização, certo? Com o tempo e o aumento do comércio entre as cidades, os mapas ficaram maiores e mais detalhados, resultando nos mapas conhecidos hoje em dia. Olha aqui uma atividade na seção com a lupa na mão. Atualmente, há mapas mais modernos que permitem a visualização de fotos e modelos tridimensionais de todo o planeta. Um deles é o mapa online do Google Earth, que permite explorar o mundo inteiro sem sair do lugar. O que acha de conhecer um mundo assim? Então siga as orientações. Vocês já buscaram na internet, procuraram sites para visualizar localização? Vocês já postaram na internet o endereço da sua casa? O que aparece? Vamos ver aqui a questão do uso do Google Earth, ok? Pense em um lugar que você deseja muito conhecer. Pode ser aqui no Brasil, fora do Brasil. Pensou nesse lugar? Sabe o nome dele? Ok. Pesquise brevemente os principais pontos turísticos desse lugar.
Então, pesquisa aí quais são os pontos turísticos, ou até mesmo se você já sabe o nome de um ponto turístico desse lugar, colocou na internet. Você vai no Google Earth, busque esse local e explore a região. A partir disso, você vai responder as questões no seu caderno. Você vai perceber que o Google Earth mostra a imagem em 3D, o que tem próximo, vai ver a rua, certo? Muitos detalhes que um mapa comum não mostraria, certo? Ele é diferente. E aí você vai responder: qual foi o local que você escolheu visitar? Por que você escolheu esse local? Quais pontos turísticos você visitou? Do que mais você gostou no local visitado? Então você vai poder viajar utilizando a internet. Coloca aí, como eu falei, o seu endereço, o endereço da sua casa. Veja o que vai aparecer. Coloca o endereço da sua escola. Vejam no Google Earth aí a sua escola também. Você vai ver a sua cidade, os bairros, vai ver até assim árvores, detalhes mais incomuns da gente ver em outras formas de mapas, certo? Então, olha aqui, para a gente ver mais um pouco sobre os mapas, vamos ler aqui uma definição. Os mapas foram um dos primeiros instrumentos de localização a serem feitos pelo ser humano. Eles foram criados pela necessidade de localização quando as pessoas começaram a migrar, ou seja, ir de um lugar para outro. Quem desenhou o primeiro mapa mundi? Vocês sabem? Então vejam aqui. A primeira imagem que retrata o mundo como conhecemos hoje é do cartógrafo alemão Martin Waldseemüller, que ele viveu de 1475 a 1522, dividindo a Terra entre Oriente e Ocidente. Ela foi feita em abril de 1507, mas tudo mudou durante a Idade Moderna. Os portugueses, graças à grande experiência na navegação, incorporaram rotas marítimas, direção de ventos, estimativas de tempo e distâncias entre portos. Mas os holandeses tomaram a frente quando Gerard Mercator estabeleceu um novo modelo de projeção no século XVI, baseado nas distâncias náuticas, com desenhos que representavam rios e montanhas. Então, observe aqui um exemplo de um mapa mundi. Este é um mapa mundi que nós temos atualmente. Comparando aquele que nós vimos no início no nosso livro, olha a diferença de detalhes, inclusive, né? Principalmente. Olha a questão dos países, a demarcação, é bem diferente daquele que nós vimos no início do nosso livro, não é? Então, pessoal, nós vimos aí um pouco da questão do mapa mundi, para que nós podemos utilizar, por exemplo. Durante a questão da pandemia, nós podemos utilizar um mapa para mostrar todo o processo, onde que começou, para onde que foi e aonde foi se disseminando a questão do coronavírus, que foi uma pandemia muito forte que aconteceu no nosso país e no mundo, por isso é uma pandemia. Nós podemos utilizar um mapa com essa finalidade. Nós podemos ver que o mapa pode nos mostrar a questão de epidemia, que é dentro do nosso país. Nós temos mostrando aqui a questão da epidemia de dengue no Brasil, certo? Então, o mapa, ele tem a função de nos localizar e também podemos usar como uma forma estatística, observando onde começou uma situação, para onde ela foi e a gente poder se situar, ok? Então, pessoal, nós vimos agora um pouquinho da história e a trajetória dos mapas. Continuaremos nossos estudos em breve. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!